paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz, né? Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui para aprendermos, né, um pouco mais da palavra de Deus junto. Eu agradeço, né, pastor, a missionária, pelo convite. Aleluia, Deus. Sem delonga, né, quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Maravilha! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, creio eu que todos já devem ter achado, que não achou, está quase achando, né? Então vou estar lendo aqui para a gente não perder muito tempo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Somente esse versículo da palavra de Deus. A igreja pode se sentar. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas são as palavras do Mestre Jesus. Essas são as palavras do Salvador. Antes de entrar, né, no profundo dessa mensagem, que eu creio que o Espírito Santo ele tem coisas grandiosas para nos entregar nessa noite através da palavra, eu gostaria de te pedir que você esvaziasse o seu coração, que você deixasse por alguns instantes os pensamentos que você trouxe durante o dia, as coisas, né, que você fez, as preocupações. Eu queria te convidar a deixar de lado por alguns instantes para estarmos meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder para curar, para salvar e para libertar o ser humano do pecado. Eu falo isso por experiência própria e também por ver testemunhos, né, de muitas pessoas do mundo afora que alcançaram, né, as maravilhas de Deus através da palavra dele. Eu quero dizer para a igreja que tudo que Deus tem feito na minha vida nos últimos dias, nos últimos tempos, é por confiar na palavra de Deus, é por meditar na palavra de Deus. Quero dizer para a igreja que eu não vi o mar vermelho se abrir, literalmente falando. Eu não vi morto ser ressuscitado, literalmente falando. Eu não vi muita coisa do que tem registrado na Bíblia. Sei que existe porque está registrado na palavra de Deus. Sei que é real e sei que se Deus quiser fazer, Ele faz a qualquer hora. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que tudo que Deus tem feito na minha vida é por meditar na palavra dele. É por acreditar que Ele prometeu e por isso está cumprindo na minha vida. Então eu gostaria de te chamar para prestar bastante atenção na palavra de Deus, porque eu quero iniciar essa mensagem com uma pergunta. Eu quero intitular essa mensagem com uma pergunta: estamos vivendo a vida abundante que Jesus prometeu? Porque Ele prometeu vida abundante. E às vezes, alguns pregadores, né, que querem pregar o pessimismo na vida do cristão, né, aqueles que acreditam que o cristão está sujeito a viver sofrendo, né, condenado a viver sofrendo, né, porque tem alguns pregadores que acreditam nisso. Então eles interpretam esse versículo da maneira que querem, né, para dar sustentabilidade às suas teorias. Mas a verdade é que só existe uma tradução para a vida abundante: é vida farta, é vida abençoada, é literalmente uma vida com Cristo. Aleluia! Mas o problema é que às vezes não estamos vivendo essa vida abundante. Por quê? Porque estamos passando por um período de preparo diante de Deus. Outras vezes até estamos vivendo essa vida abundante, mas esquecemos do aviso de Jesus na parte A do versículo. Ele falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Às vezes até estamos vivendo uma vida abundante com Cristo, mas damos ouvido à voz do ladrão. Ele diz que não estamos e passamos a acreditar que não.
É por isso que Jesus iniciou esse versículo dizendo isso. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo, o inimigo de nossas almas. Veio para roubar, matar e destruir. Então, se eu começar a dar ouvido à voz do ladrão, o enganador, a serpente, aquele que iniciou, né, esse projeto de mentiras no jardim do Éden, às vezes eu já até estou vivendo uma vida abundante com Cristo, mas a minha mente é uma mente de derrotado. Meu Deus, eterno. Você sabia que as maiores vitórias, os maiores milagres registrados na Bíblia começou dentro da mente, começou com o pensamento? Todos aqueles, né, que propuseram algo diante de Deus e se qualificaram como vencedor, foram lá e venceram. Então é por isso que temos que acreditar. Jesus, ele não mente, a palavra de Deus não cai por terra. E a Bíblia diz isso, não precisa nem ser interpretado, da palavra por palavra. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E se você está vivendo uma vida com Cristo, se você está vindo na igreja, frequentando, né, a casa do Senhor, praticando o ID, pregando a palavra de Deus, se você tem uma vida, na medida do possível, fiel a Cristo, você tem que viver essa vida abundante, porque Jesus prometeu isso. Mas para a gente entender a vida abundante, não é uma vida onde Deus vai te encher de conforto, você vai poder ficar em casa o dia todo deitado no sofá, recebendo tudo nas mãos, tendo pessoa para fazer tudo para você. Isso não é vida abundante, não. Isso aí é sem vergonha, isso aí é preguiça. A vida abundante é aquela que você tem as suas necessidades supridas, é aquela que você tem o seu alimento na mesa na hora de você tomar suas refeições, é aquela que você tem condição para comprar um remédio na farmácia se caso você tiver alguma enfermidade, é aquela onde você tem uma condição para ir e vir sem grande sofrimento. Isso é vida abundante. Glórias a Deus. E creio eu que 90% dos cristãos vivem uma vida abundante, mas porém com a mente de um derrotado. Esses dias até foi comentado algo, creio que lá na igreja, onde o pastor comentando, ele falou sobre aquelas pessoas, né, que toda vez que você pergunta, ele fala que está no deserto, né? Aquele cristão, né, que resmungão, aquele que só vive reclamando, né? Essas pessoas é difícil até para você ter um diálogo, porque toda vez que você pergunta, como está, irmão? Estou no deserto. Isso é complicado, isso é uma mente derrotada. Isso é uma mente que acredita que viver com Cristo é sofrimento. Meu Deus, eterno. Só que apesar de termos versículos da Bíblia, aonde Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é isso que Jesus falou? Se eu interpretar esse versículo da maneira correta, eu vou entender que tem sim alguns momentos de dificuldade para caminhar com Cristo. Mas o interessante é que esse versículo, Jesus está aplicando essas palavras, essas ordenanças ao início da caminhada. Então não é depois, não, né? Tudo parte de uma vontade. Ele falou: aquele que quiser vir após mim para onde? Para o céu, que é para onde Jesus ia, né, nos próximos dias. Então aquele que quiser ir para o céu, aquele que quiser ir para o céu, que eu creio que é o que queremos, né? Todos nós que estamos aqui queremos ir para o céu, é para isso, né, que caminhamos com Cristo. Então ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então nós temos etapas, temos fases mais difíceis, mas não é para viver uma vida de sofrimento com Cristo, não. Jesus, aleluia. Creio eu que negar a si mesmo é a fase mais difícil. Aí depois vem, né, a segunda fase, que é tomar a sua cruz. E a terceira fase, que já não é tão difícil, que é seguir a Cristo. Por que eu digo que não é tão difícil seguir a Cristo? É difícil quando não compreendemos os ensinamentos dele. Mas quando entendemos que Jesus, ele me ama a ponto de morrer por mim, ele se importa com você a ponto de trazer você até esse lugar para adorar o nome dele, a ponto de trazer você até aqui só para ouvir você dizer aleluia e glória a Deus. Quando compreendemos a palavra de Deus no sentido original, fica fácil
amo, porque sabemos que Ele está nos amparando, que Ele está segurando nas nossas mãos, e a palavra dele afirma: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos dele para que te guardem em todos os seus caminhos. Essa é a palavra de Deus, esse é o amor de Deus expressado por mim e por você. Como ficar triste na presença de um Deus desse? Como não receber de Deus a vida abundante que Ele tem prometido? Como não negar a nós mesmos para seguir a esse Deus? Mas o problema é que o inimigo, João 8,44, Jesus falou assim: ele é mentiroso, pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, a mentira é parte dele, não tem como ele fugir disso. E o diabo, ele tem uma ferramenta muito forte para usar contra o ser humano, que é a manipulação dos pensamentos. Não estou contradizendo a Bíblia não, meus irmãos. Eu sei que o diabo, ele não tem poder de ouvir pensamentos, mas ele tem poder de lançar pensamentos. E uma vez que ele lançou o pensamento, ele fica olhando dentro do seu rosto, e a sua atitude revela se você recebeu ou não. Então, na maioria das vezes, o diabo sabe o que estamos pensando, porque ele lançou o pensamento e viu que você obedeceu. E como o diabo, ele não tem matéria, Deus tirou dele o corpo físico, o que ele faz? Ele induz as pessoas. Aí esquecemos de Efésios capítulo 6, esquecemos quem é o nosso inimigo e começamos a odiar as pessoas. Jesus falou: o diabo veio para roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio. Então tudo associado a isso é obra dele. Mas porém, quem está recebendo a fama de assassino, de ladrão, de psicopata é os seres humanos. Meu Deus, É exatamente aqueles pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Essas pessoas estão recebendo o título que o próprio Jesus atribuiu ao inimigo de nossas almas, porque ele é manipulador, ele é mentiroso. É contra ele que devemos lutar. É contra esse inimigo que devemos nos ajoelhar e pedir a Deus em oração para nos ajudar contra ele. Não é pedir a Deus contra o nosso vizinho, não é pedir a Deus contra o nosso irmão, não é pedir a Deus contra a minha esposa, nem contra o meu esposo, nem contra, porque muitas das vezes oramos por tudo, mas esquecemos de orar: Pai, me revista da tua armadura para que eu possa resistir às ciladas do inimigo. É fácil odiar aquilo que se vê. É difícil lutar contra o inimigo invisível. Então é muito mais fácil eu ficar com raiva da minha vizinha. É muito mais fácil eu amaldiçoar em pensamentos o meu vizinho. É muito mais fácil eu olhar, às vezes até para o irmão da igreja, aquele que está ali, que deveríamos estar compartilhando a mesma fé, deveríamos estar lutando a mesma batalha, mas às vezes eu olho para ele, aceito o engano do inimigo. O diabo, ele tem tirado o foco dele desde o jardim do Éden. No jardim do Éden ele colocou o foco na serpente. Não foi a serpente. Não foi a serpente, foi o diabo. Ele usou a forma corpórea da serpente porque um espírito sem um corpo, ele é intocável, ele não tem voz, ele não tem expressão, ele não tem nada. Então é por isso que o diabo, ele usa as pessoas para chegar até nós. E se esquecermos que ele é o inimigo, que Jesus nos alerta contra ele, confundimos tudo. Odiamos quem devemos amar, amaldiçoamos aquele que Jesus derramou sangue por ele, desvalorizamos as pessoas baseado no visual. Olhamos para as pessoas, se o carro dele é bom, tratamos de uma maneira, se ele está bem vestido, tratamos de uma maneira. Eu não vou ser hipócrita, irmãos. Eu não posso, essa palavra ela chega primeiro ao meu ouvido, que é o que está mais próximo. Eu não olho com o mesmo olho um morador de rua ou um cidadão comum. Eu não olho, eu não trato da mesma maneira. Você sente
eu estou falando que no dia a dia não é da mesma maneira. Quando você encontra um conhecido na rua, um cidadão comum, você se preocupa em cumprimentá-lo, você se preocupa em perguntar se vai tudo bem com ele. Agora, quando você vê um morador de rua, às vezes ele estende a mão te pedindo um pão, você o ignora, passa e vai embora. Por quê? Porque o diabo já lançou um título sobre essa pessoa. O diabo colocou um título nele de mendigo, né? De aleijado, como o Mefibosete. Por que que Deus está falando através dessa palavra ao nosso coração? Porque se não nos prepararmos para lutar contra o inimigo de nossas almas, vamos até negar nós mesmos parcialmente aqui na terra. Vamos viver uma vida que nos privando de coisas como festas, como estar em casa agora assistindo Netflix, para estarmos reunidos aqui, fazendo, né, a obra de Deus, parcialmente falando de Deus, mas no final não vamos herdar o dom mais precioso, não vamos herdar o maior prêmio que existe, que é a coroa da vida. Aleluia! Sem desmerecer, todo lugar onde a igreja se reúne é de extrema importância. Agora, infelizmente, o lugar onde a igreja se reúne não salva as pessoas. Eu posso frequentar 10.000 cultos antes da volta de Jesus, mas se o meu coração não estiver entregue a Ele, se eu não o aceitar, se eu não o entender para amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, isso tudo não vai me adiantar de nada. Glória! Deus não paga tempo de casa. Oh, Espírito Santo! Então é por isso que temos que entender que o diabo, ele manipula as pessoas, ele mantém as pessoas aprisionadas a uma mentira, a uma ilusão, a sentimentos. O diabo, ele tem o poder de lançar sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, sentimentos de dor, de derrota. Nós temos uma luta constante todos os dias. Fazemos plano, às vezes até iniciamos com o coração cheio de vontade, cheio de alegria. Minutos ou horas depois, deixamos de acreditar. Será que isso vai dar certo? Será que Deus aprovou isso? Porque é assim que o inimigo faz, ele manipula as pessoas. Ele faz a gente deixar de acreditar, ele faz a gente guardar mágoa de pessoas. Ele faz a gente sentir sentimentos que nunca passou no coração de Deus para o ser humano. Nós temos um exemplo muito bacana a respeito do perdão, a respeito do liberar sentimentos negativos. José. A Bíblia diz que José, eu acho que vocês devem concordar comigo, José foi um dos homens mais humilhados da Bíblia. Eu creio que José ele se destacou porque ele participou, né, de um sofrimento, de uma derrota que nem dele era, né? Era um plano de Deus alimentar o povo, era um plano de Deus preservar a vida, era Deus que tinha prometido para Abraão. Deus eterno! Então, meu irmão, minha irmã, quem prometeu para você é Deus. Glória! Mas Ele vai usar as ferramentas à sua volta para te ajudar. Eterno, aleluia! Então Deus fez essa promessa, Ele precisava cumpri-la, mas pega José. Se fosse eu, né, naquela época, ainda jovem, imaturo, eu ia falar: Deus, o que eu tenho com isso? É verdade. Essa promessa é sua. Agora, por causa disso, eu vou perder o amor da minha família. As pessoas que eu amo vão me odiar, vão me maltratar, me bater, me vender como escravo, me tirar do lugar onde eu me sinto bem, onde eu tenho conforto, onde eu sou o filho preferido, onde eu uso minhas roupas bonitas, onde o meu pai, né, me ama além da conta. Aí, por causa de uma promessa que o Senhor fez, vai me tirar de tudo isso, vai me levar para um lugar que eu nem sequer conheço. Mas é exatamente assim que Deus faz. Deus, Ele quer te usar, Ele te chamou para fazer parte de uma promessa. Essa promessa é a salvação. Então não devemos confundir, até existe sim promessas individuais
Deus ele vai cumprir essa promessa, com certeza. Agora, se essa promessa vai se cumprir na minha vida, a escolha é minha. Aleluia. Aleluia. A promessa de salvação ela está lançada. Agora, se Jesus prometeu para mim ou não, a escolha é minha. A diferença é que se eu quiser ser salvo ou não, mas se eu estou debaixo de um chamado, eu vou ter que contribuir para a salvação dos outros. Eu vou ter que negar a mim mesmo, pregar a palavra de Deus, eu vou ter que negar a mim mesmo, falar do amor de Deus, eu vou ter que negar a mim mesmo, estender a mão para quem está caído, ajudar quem está fraco a caminhar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você pegar um peso, essa Bíblia mesmo, pedir o pastor para esticar o braço e colocar ela na mão dele, ele vai segurar assim o braço esticado de 5 a 10 minutos, e o braço dele vai começar a riar. Se levantar 4 ou 5 pessoas daí e encostar o dedo assim, volta para a posição, e ninguém se cansa. Fica aqui o dia todo com o dedo tocado nela e ela vai ficar, não vai mais sair do nível. Porque a palavra de Deus ela é pregada em comunhão. Se deixar nas costas de um só, ele fica fraco, ele perde as forças, ele desanima. Aleluia, Jesus. Por que temos registro de tão grande sofrimento como o de Jeremias, tão grande sofrimento como o de Isaías, tão grande sofrimento como o de Abacuque, tão grande sofrimento como o de Ezequiel? Porque esses homens pregaram sozinhos. Agora nós não, Jesus nos deu a oportunidade de pregar em comunhão. Jesus nos deu a oportunidade de entender os ensinamentos dele, amarmos uns aos outros assim como ele nos ama. Isso é um mandamento. Jesus falou assim, o único mandamento que Jesus deixou dele mesmo, ele falou assim: um mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros assim como vos amei. Isso é mandamento, igreja. Não adianta você dizer, né, se você continuar analisando a Escritura, você vai ver nas cartas de João, um pouco mais para frente, você vai ver João dizer que se não ama o próximo é mentiroso, não ama ninguém, nunca conheceu Deus, nunca esteve com Deus, não sabe o que é Deus, tem que ir lá para onde estava Nicodemos e nascer de novo. Essa é a palavra de Deus. E José, ele entendia esse conceito. A Bíblia diz, né, creio eu, que está escrito, se não me falha a memória, Gênesis 45, versículo 2, fala a respeito do choro que José expressou, né? A Bíblia diz que ele expressou um choro tão alto que dava para ouvir das ruas o choro que ele chorou dentro de casa. Então eu, conversando com Deus, eu falei: Senhor, o que queria dizer esse choro? Porque sentimento de raiva José não tinha, sentimento de vingança ele não tinha, sentimento de desespero ele disse que já havia passado. Quando Manassés nasceu, ele falou: Senhor, me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Então José não tinha sentimento de sofrimento acumulado dentro de si. Então eu comecei a meditar na palavra de Deus, e ali Deus ele ministrou no meu coração, ele me fez entender que José, ele expressou com um grito de choro a satisfação de tudo que ele havia passado. Ele olhou com outras palavras, ele estava dizendo: consegui, minha família voltou, meu pai vai vir ao meu encontro, tudo que eu havia perdido, Deus me restaurou, tudo que eu tinha deixado para trás, Jesus trouxe até mim, e agora não tem quem me tira, agora eu vou poder ser um provedor, eu vou poder retribuir com bem aqueles que me fizeram mal, eu vou poder alimentar, dar um teto, estruturar minha família, e todos os que virão depois deles se beneficiarão com o que Deus construiu através da minha vida neste lugar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, irmão. Se entendermos a palavra de Deus, poderemos viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Ele nos prometeu vida abundante. Então Ele está dizendo para nós nessa noite: pode até ter deserto, mas quem foi que falou que deserto vai te matar? Pode até ter dificuldade, mas ninguém falou que a dificuldade vai te matar. É verdade. Pelo contrário, 40 anos o povo de Deus ficou no deserto. Saiu 600 mil escravos do Egito, ficou 40 anos no deserto, entrou 601 mil soldados em Canaã. Deserto é para treinar, para
estiver na posição que Deus te chamou, ela vai com você no deserto, ela vai com você dentro da água, ela vai com você dentro da fornalha de fogo, ela vai com você aonde você estiver. Ninguém perdeu as promessas de Deus registradas na Bíblia por passar em situação difícil. Elias foi perseguido, passou fome, desanimou, se escondeu na caverna, foi para a beira do rio lá no deserto, o corpo levou carne para ele, voltou cheio de medo ainda, recuperou, né, a sanidade ali, a saúde mental. Deus devolveu tudo para ele. Ele passou por cada momento que tinha que passar, mas nunca perdeu a promessa de Deus. Às vezes nos deparamos em situações complicadas, situações que estão além das nossas capacidades. Aí é o momento que Deus ele fica assim, olhando, e diz: se ele não me negar, eu resolvo o problema dele. Se ele clamar por mim, eu vou socorrer. Se ele disser que precisa, eu vou lá ajudá-lo. Ao invés disso, dizendo: é difícil, viu? Que vida complicada. Não, isso não dá certo não. E Jesus só estava esperando a gente fazer como Pedro. Pedro, quando ele afundou, o que ele fez? Jesus, ele só corre porque assim não vai dar não. É o que Jesus quer de mim e de você. E é o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Se você está passando por situação difícil, clama por Deus, que ele está pronto a te socorrer, está pronto a te colocar a viver a vida abundante que ele te prometeu. Mas lembra disso, seu inimigo é o diabo, não são as pessoas, não é o vizinho, não é o motorista que quase atropelou, não é aquele que te fechou quando você estava indo para o trabalho, não é aquele que gritou com você quando você estava na fila,